Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao projeto Ciência Vida. Vocês estão bem? Espero que estejam todos bem e focados no seu crescimento pessoal e profissional. O nosso público-alvo é composto por alunos, professores, curiosos e interessados nos temas científicos e tecnológicos. Hoje nós trouxemos uma questão na área de matemática para concursos públicos ou processos seletivos, na temática de sistemas de numeração, e essa questão abordará problemas envolvendo frações. Vamos lá. Das 96 pessoas que participaram de uma festa de confraternização dos funcionários do Departamento Nacional de Obras Contra Secas, sabe-se que 75% eram do sexo masculino. Se num dado momento, antes do término da festa, foi constatado que a porcentagem dos homens havia se reduzido a 60% do total das pessoas presentes, enquanto o número de mulheres permaneceu inalterado até o final da festa. Sendo assim, qual a quantidade de homens que havia se retirado? Alternativa A, 36, alternativa B, 38, alternativa C, 40, alternativa D, 42, alternativa E, 44. Essa questão é proveniente do concurso do Ministério da Integração Nacional para o cargo de agente administrativo nível médio, organizado pela Fundação Carlos Chagas. Relembrando os principais conceitos associados aos problemas envolvendo frações, nós devemos recordar que esse tipo de questão é muito comum em concursos públicos por testar a habilidade de realizar operações com frações e a habilidade de transcrever as informações textuais em equações matemáticas. Aqui vão algumas dicas. A primeira dela é que a porcentagem ela pode ser escrita na forma de fração. Por exemplo, 35% é equivalente a 35 sobre 100. Segunda dica, vamos treinar sempre as classes de questões envolvendo frações, porque elas são muito comuns, elas se repetem em algumas classes, obviamente mudando as características da questão, mas a classe e a forma de resolver é a mesma. Dica 3. Cuidado com o conectivo do restante, uma vez que isso se refere à parte que sobrou ou à parte que eu estou retirando do total. E para finalizar, dica 4. Treine utilizar todas as letras possíveis, letras ou variáveis, durante a resolução das questões. Ou seja, não tenha receio de usar as variáveis x, y, z, como por exemplo x, o número total de pessoas, y, o número de operários. Não tenha receio. Muito bem, retornando ao enunciado da questão, das 96 pessoas que participaram de uma festa, sabe-se que 75 era do sexo masculino. Muito bem, então nós sabemos que haviam 96 participantes, 75%, ou seja, 75 sobre 100, eram homens e, consequentemente, para completar 100%, 100% menos 75, sobram 25. Então, 25% eram mulheres, ou seja, 25 sobre 100. Vamos ver quanto isso dá. Então, 96, desses 96, 75 eram homens e 25 eram mulheres. 75, então, sobre 100, vezes o número total de pessoas, 75% vezes 96, nós temos, então, 72 homens. Lembrando que para fazer esse cálculo é só multiplicar o 96 vezes 75 e depois dividir por 100. No caso das mulheres, nós temos então 25% de mulheres, ou seja, 25 sobre 100. Isso são 25% do total de pessoas, que eram 96 participantes. Então, 96 vezes 25 dá 2.400, dividido por 100, 24. Então, desses 96 participantes, 75% eram homens, ou seja, 72, e 25% eram mulheres, ou seja, 24. Então, note que a parte de baixo, que é o denominador, representa o total, enquanto a parte de cima representa a parte pega. Então, de 100 pessoas, eu tinha 75 homens
Se eu tivesse 100 pessoas, eu teria 25 mulheres. Na segunda parte do exercício, nós temos o seguinte enunciado. Se num dado momento, antes do término da festa, foi constatado que a porcentagem dos homens havia se reduzido a 60% do total das pessoas presentes, enquanto o número de mulheres permaneceu inalterado até o final da festa. Muito bem, então o número de mulheres nós já sabemos, que é 24. Sabemos também que 60% eram homens e vamos então chamar X o número de homens presentes no final da festa. E esse X eu sei que ele é de 60%, ou seja, 60 sobre 10. Então dali nós podemos tirar a seguinte informação. Então X, que era o número de homens no final da festa, dividido pelo total de pessoas no final da festa, que era o número de homens mais o número de mulheres que permaneceu inalterado. Então X sobre 24 mais X é igual a 60%, ou seja, 60 sobre 100. Resolvendo essa igualdade, então a parte do denominador que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. Então x vezes 100 é igual a 60 vezes 24 mais x. Então nós temos 100x menos 60x é igual a 1140. O 60x estava do lado direito, voltou para o lado esquerdo, invertendo o sinal. 100x menos 60x é igual, então, a 1140, que é 60 vezes 24. 100x menos 60x é igual a 1440. 100x menos 60x é igual a 40x. 40 está multiplicando x, vai passar dividindo, então nós temos x, que é igual a 1440 dividido por 40. 0 com 0 cancela, fica 144 dividido por 4, que é igual a 36. Muito bem, vamos interpretar o que significa esses 36. Então eu sei que no final eu tinha só 60% de homens na festa e o mesmo número de mulheres, que era 24. Então 24 passa a representar 40% das pessoas e 36 representa 60% das pessoas. Como conclusão, o percentual de homens caiu de 75% para 60%, e eu tinha 72 homens, e esses 72 homens se reduziram a 36 homens. Logo, como haviam 72, necessariamente 36 foram embora. Então, 72 menos 36 é igual a 36. Excelente. Retornando às alternativas da questão, a quantidade de homens que havia se retirado era de 36, ou seja, a alternativa A. Muito bom, estimados ouvintes. Desejamos que o conhecimento que nós trouxemos hoje contribua para a sua jornada de vida. E se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos e professores. Nos vemos na próxima. Tchau!